Mas tem um segundo ensinamento, uma segunda lição nesse texto. E a segunda lição é que tipo de igreja, povo, liderança, comunidade que Deus impulsiona. Em segundo lugar, Deus impulsiona aqueles que valorizam oportunidade e não os problemas. Interessante que quando Davi está diante daquele problema, o Golias, Davi foi procurar o rei Saul. E a Bíblia diz, versículos 34 e 37, eu li com vocês, que o rei Saul não confiou que Davi pudesse enfrentar Golias. O Saul, ele não acreditou que Davi fosse capaz de entrar naquele embate. Saul disse para Davi, Davi, Golias, ele é guerreiro desde a juventude, você não. Você só cuida de ovelha. Percebam a resposta de Davi para o rei Saul. A partir do versículo 34. Davi disse, Saul, o teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. E Saul, eu vou contar uma historinha para você. Não é história de pescador não, é verdade. Quando apareceu um leão ou um urso para levar uma ovelha do rebanho do meu pai, eu matei um leão, eu matei um urso. Saul, esse filisteu incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo, ele será a mistura do leão e do urso. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. O Senhor também me livrará das garras de Golias. Para Davi, o que mais importava naquele tamanho não era o tamanho e muito menos o currículo de guerra que Golias possuía. Para Davi, a única coisa que importava naquele momento era aproveitar a oportunidade para que através da sua vida o poder de Deus pudesse ser manifestado. Ou seja, que tipo de povo Deus sente prazer em impulsionar? Deus impulsiona aqueles que não depositam atenção demasiada na dimensão de dificuldades, mas enxergam em cada adversidade oportunidade para promover a glória de Deus. Eu me lembro, e eu já contei essa experiência, pastor de vocês conhece essa experiência. Eu me lembro o ano de 2023, e eu tendo que lidar com uma situação assim que eu não desejei no ministério. Eu fiquei muito aborrecido, porque eu dizia para mim mesmo, eu estou fazendo o que é correto fazer, estou sendo ético, estou protegendo a igreja enquanto líder, e estou sofrendo o que eu estou sofrendo, isso é injusto. E eu fiquei aborrecido. Não vou dizer que eu questionei a Deus, mas eu me questionava. Eu dizia assim, se Deus sabia que eu viria para Campos para sofrer o que eu estou sofrendo agora, por que Deus me trouxe? Eu não pedi para vir, poderia ter me deixado onde eu estava. Só que naquela semana eu tinha um compromisso com os pastores no Paraguai, pastores que nós apoiamos, fazemos mentoria com eles. E eu tinha uma viagem programada para lá e eu fui para lá muito aborrecido. Eu fui triste. Eu fui questionando essa questão. Se Deus sabia que eu ia sofrer onde eu estou, por que Deus me trouxe? Não precisava me trazer. Até porque não fui eu que pedi para vir. E se eu estivesse sofrendo por ter cometido alguma coisa errada, mas eu estou sofrendo por ter cometido justiça. Eu fui aborrecido. Eu tive um tempo lá no Paraguai, uma bênção, os pastores muito amigos. Ao retornar, 3 dias de mentoria, ao retornar, eu perdi o voo em Assunção, eu tive que fazer a travessia de forma terrestre, peguei o voo em Foz do Iguaçu. E peguei o voo em Foz pela madrugada. Quando eu cheguei a Foz, aguardando o voo, enquanto eu estive com os pastores lá no Paraguai, a terapia ocupacional, eu me esqueci daquilo que me aborrecia. Mas quando eu parei no aeroporto para retornar, eu me lembrei que eu estava retornando para a origem do problema.
E aí a minha mente começou a ser sequestrada novamente, por quê? Pelos questionamentos, pelos aborrecimentos. E aí novamente eu comecei a me lembrar. Entrei no voo e Deus ali me visitou. Eu não tive uma visão, não apareceu nenhum anjo, eu não tive assim... Eu não sei se Deus já falou com você dessa forma, mas naquele voo a minha mente, ela começou a ser habitada por Deus, e eu tinha certeza que aqueles pensamentos que vinham à minha mente, é como se Deus estivesse falando de forma audível aos meus ouvidos. Já teve essa experiência? E Deus então me perguntava assim: você se lembra de como você foi para o Paraguai? Eu disse: me lembro tanto quanto estou agora. Eu não somente me lembro como eu fui, mas eu continuo aborrecido. E Deus então me levou a uma conversa que Ele dizia assim: você está aborrecido pelos problemas que você está enfrentando? Você viu a realidade dos pastores do Paraguai com quem você se relacionou? Eu disse: vi. Observou bem como é o ministério que eles realizam, os desafios? Eu disse: sim. Você quer viver a realidade que eles estão vivendo lá? Eu disse: óbvio que não. Aborrecido estou, mas burro não sou. Não quero. E aí foi quando Deus me conduziu para uma encruzilhada de decisão. Porque Deus disse para mim assim: se você reclama dos problemas que você enfrenta, é porque você não está preparado para desfrutar dos privilégios que você possui. Até porque só tem problema como você tem, quem exerce a função que você exerce está na função que você está. Em algum metro quadrado desse universo tem gente orando, pedindo para ter os seus problemas. Porque muitos problemas nada mais são do que oportunidades disfarçadas. Que tipo de povo que Deus impulsiona? Deus impulsiona um povo que não fica focando nos problemas, dimensão, mas que vê em cada cenário desafiador oportunidades para que o poder de Deus se manifeste. Para Saul, os irmãos de Davi e para os homens medrosos de Israel, era um grande problema enfrentar Golias, mas para Davi não. Para Davi, o tamanho de Golias era apenas um problema disfarçado, ou uma oportunidade disfarçada de um grande problema, mas que poderia ser transformado num cenário adequado para que, através da vida dele, o poder de Deus pudesse se manifestar. Me permita dar um outro exemplo. Livro de Números, capítulo 13. A Bíblia narra a experiência dos filhos de Israel em Cádiz. Você conhece a história. Uma terra havia sido prometida, e a Bíblia diz que enquanto os israelitas transitavam pelo deserto, eles tomaram uma decisão crucial. Qual foi a decisão? Eles decidiram enviar alguns homens para inspecionarem a terra que deveria ser conquistada. Lembram-se desse texto? O grupo dos espias, esse grupo foi enviado. Quantos espias foram enviados? Quantos? 12 espias foram enviados. Só que o retorno foi marcado por 2 relatórios. O relatório da maioria e o relatório da minoria. O texto diz, em Números capítulo 13, versículo 30, que a minoria, formada por 2, Caleb e Josué. O texto diz que Caleb, ele trouxe o seguinte relatório: depois de inspecionar a terra, ele diz o seguinte: subamos e possuamos a terra, porque é certo que nós venceremos. Pegaram aqui o relatório de Caleb, sim ou não? Levanta a mão direita aí, irmão, por favor. Ok, pode abaixar, não serve de nada, é só para eu saber que você está acordado. Olha para cá. Pegou o relatório de Caleb, Caleb disse: subamos e possuamos a terra, porque é certo que nós o quê? Nós venceremos. Ou seja, Caleb acreditou que o povo poderia tomar posse da terra. Por quê? Porque Deus é poderoso. Na verdade, na concepção de Caleb, os grandes gigantes que existiam na terra não eram problemas. Eram apenas oportunidades para que através deles
os israelitas, o poder de Deus pudesse se manifestar. O grupo dos espias recebeu o primeiro relatório. Caleb enxergou uma boa oportunidade de deixar marcado na história uma linda e grande conquista, porém a maioria não. A Bíblia diz nos versículos 31 e 32 de Números 13, que os 10 espias voltaram e disseram o seguinte: nós não podemos atacar aquele povo, por quê? Primeiro, porque aquele povo é mais forte do que nós. Segundo, aquela terra que nós espiamos, aqueles que habitam nela devoram os que nela vivem, e todos os povos que vimos lá são homens de grande estatura. Conseguiram perceber a diferença? 2, focaram nas oportunidades. 10, decidiram manter o foco onde, gente? Nos problemas. A maioria decidiu enxergar os gigantes, as dificuldades, os desafios, os obstáculos, enquanto Josué e Caleb valorizaram as oportunidades de vitória. A Bíblia diz que Deus usou Josué e Caleb, e os seus nomes ficaram marcados na história. Já os outros 10 espias, embora os nomes estejam registrados, todos eles caíram no esquecimento. Embora os nomes estejam listados no capítulo 13 de Números, ninguém se interessa pela história dele. Porque só fica marcado na história, só deixa um legado, só é impulsionado quem, em vez de ficar focando nos problemas, consegue enxergar em meio aos momentos adversos ricas oportunidades. Cada vez que eu venho aqui, vocês estão esticando a construção de um lindo e grande prédio. Eu fico impressionado. Eu fico imaginando se há 20 anos atrás o pastor Isael olhasse só os problemas e os desafios. Nós não estaríamos aqui hoje. Eu fico imaginando se lá atrás o pastor Isael não encontrasse alguns, talvez não a maioria, mas alguns, que em meio aos desafios não fossem capazes de esticar pelos músculos da fé as oportunidades. Nós não estaríamos aqui. Ô irmão, aprenda uma coisa, não é orçamento que faz uma visão acontecer. É uma visão dada por Deus que traz para si um orçamento para realizar. A obra de Deus, feita conforme a vontade de Deus, nunca vai ter falta dos recursos de Deus. Agora precisa ser feita nos termos de Deus. Não são nos nossos termos. Não é como a gente quer. Repito o ponto anterior. Quando se trata de fazer algo para Deus, não é o que podemos, é o que Deus deseja. Porque se Deus desejar, mesmo que tenha 5.000 pessoas, 5 torradas e 2 sardinhas irão alimentar todo mundo. É sério, eu não sei se você acredita nisso. No reino de Deus, a matemática é invertida, a economia é invertida. Na verdade, no reino de Deus, a gente perde o que a gente retém, a gente multiplica o que a gente doa. Já parou para analisar? Igreja é o único lugar que a gente gasta mais do que arrecada e no final ainda sobra. Vocês estão muito... A gente planeja sim ou não? A gente planeja sim ou não? Planejar é pecado ou ausência de fé? Não. Mas a gente planeja sempre deixando 1 metro quadrado para Deus aparecer. Você pode acreditar nisso. Que tipo de povo Deus impulsiona? Um povo que encara a oportunidade. Não é o povo que fica enxergando o problema. Eu não sei se você já esteve envolvido na realização de um grande projeto. Mas estar envolvido na realização de um grande projeto, irmão, é terrível quando você tem que conviver ao lado de pessoas dominadas pela lei de Murphy. Lembra da lei de Murphy? O engenheiro aeroespacial Edward Murphy. Diz a história que depois de um experimento frustrado, criou o seguinte axioma: isso não vai dar certo. Já lidou com gente assim?
Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não. Ô irmão, é terrível. Gente pessimista contamina outras pessoas. Eu prefiro acreditar que em meio aos desafios, Deus continua sendo quem Ele sempre foi. Eu prefiro trazer nos meus lábios, em vez de murmuração, expressões de fé. Por exemplo, eu sei que o meu Redentor está vivo e que no final irá se levantar em meu favor. Como, por exemplo, eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar bem o meu depósito. Como, por exemplo, aquele que em mim começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de... Como, por exemplo, fui moço, sou velho. Esse é meu mesmo, fui moço, sou velho. Nunca vi justo desamparado, nem a sua descendência. Que tipo de povo Deus impulsiona? Quem acredita na equação Deus mais um é igual à maioria, mas também quem fica, em vez de murmurar por causa de problema, mantém os seus olhos alimentados pela esperança da fé. Problemas podem ser oportunidades disfarçadas. É igual enfermidade, irmão. É óbvio que eu nunca orei para Deus me dar uma enfermidade. Pelo contrário, eu oro todos os dias para Deus me poupar de enfermidade. Mas se em algum momento a enfermidade vier, em vez de eu encarar a enfermidade como um grande problema, eu vou encarar a enfermidade como uma grande oportunidade. Até porque, como testemunhar sobre cura se antes não for enfermo? Eu não peço a Deus para ficar enfermo, mas se eu ficar, pode ter certeza, vou alimentar a esperança de que a enfermidade nada mais é do que uma grande oportunidade do testemunho de cura brotar nos meus lábios. É gente assim que Deus impulsiona.